O fim trágico de Anás e Caifás: ambição, poder e consequência. Você conhece essa história? Se não, então fique até o final do vídeo e não perca nada desse e outras incríveis histórias da Bíblia. Se inscreva no canal para não perder nada. Vamos lá! A história do julgamento de Jesus de Nazaré está entre os relatos mais poderosos e debatidos da história da humanidade. No centro desse evento estão duas figuras enigmáticas e controversas, Anás e Caifás. Ambos foram sumos sacerdotes durante o período do Segundo Templo em Jerusalém e desempenharam papéis cruciais no julgamento e condenação de Jesus. Mas o que aconteceu com eles depois? Qual foi o fim de suas vidas após o momento histórico que ajudaram a definir? Mergulharemos nas origens, nas ações e, sobretudo, no desfecho da trajetória desses dois líderes religiosos. Seria possível que o peso de seus atos os tivesse levado a um fim trágico? Ou seriam apenas peças em um xadrez muito maior que eles mesmos? Vamos explorar o contexto político, histórico e espiritual para entender como o poder e a ambição podem moldar, e às vezes arruinar, o destino dos homens. Quem foram Anás e Caifás? Anás, o patriarca da alta sacerdotia Anás, ou Ananus, foi nomeado sumo sacerdote por Quirino, governador da Síria, por volta do ano 6d. Após a deposição de Joazar. Embora tenha exercido o cargo oficialmente por cerca de uma década, sua influência se estendeu por décadas, mesmo após ser deposto pelo procurador romano Valério Grato, antecessor de Pôncio Pilatos. O motivo de sua influência contínua? Sua família. Anás conseguiu manter o controle do cargo mais alto da religião judaica ao ver 5 de seus filhos, além de seu genro Caifás, assumirem o título de sumo sacerdote. Ele era considerado o patriarca de uma espécie de dinastia sacerdotal, mantendo o poder por meio de sua linhagem, sua riqueza e sua habilidade política. Segundo os registros históricos de Flávio Joséfo, Anás era temido e respeitado, um homem astuto e estrategista. Caifás. O sumo sacerdote político Caifás, genro de Anás, foi sumo sacerdote entre os anos 18 e 36d. Durante boa parte do mandato de Pôncio Pilatos. Ele foi nomeado pelo procurador romano Valério Grato, e ao contrário de muitos de seus predecessores que eram removidos rapidamente, permaneceu no cargo por quase 2 décadas, um feito extraordinário na época. Isso revela não apenas sua habilidade política, mas também sua disposição em colaborar com o domínio romano sobre a Judéia. Caifás era o homem certo no lugar certo para manter a ordem entre judeus e romanos, mesmo que isso custasse princípios religiosos. O papel de Anás e Caifás no julgamento de Jesus. O envolvimento direto de Anás e Caifás na condenação de Jesus está documentado nos evangelhos. Embora os relatos variem em detalhes, todos apontam para uma ação coordenada e premeditada por parte do Sinédrio, liderado por Caifás, com a influência oculta de Anás. Julgamento noturno. Um ato irregular. Jesus foi preso no Getsêmani e levado primeiramente à casa de Anás, onde foi interrogado antes de ser enviado a Caifás e ao Sinédrio. O julgamento ocorreu à noite, algo ilegal pela lei judaica, que exigia julgamentos durante o dia e com testemunhas. Isso mostra que o processo foi mais político que legal. Caifás e a profecia irônica em João 11, 49-50, Caifás profetiza: convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Sua frase, apesar de dita com motivação política, é irônica. Ele quis dizer que Jesus deveria morrer para evitar a ira de Roma sobre os judeus, mas a tradição cristã interpreta suas palavras como uma profecia sobre o sacrifício redentor de Cristo. A queda. Como terminaram suas vidas? A Bíblia não fornece detalhes diretos sobre o destino final de Anás e Caifás. Porém, há registros históricos e tradições que nos permitem reconstruir parte do quadro. E o que se apresenta não é nada glorioso. A revolta judaica e a queda do templo Anás e Caifás foram figuras centrais em um sistema corrompido de poder religioso que colapsou poucos anos depois. Em 66d. Apenas 3 décadas após a crucificação de Jesus, os judeus se rebelaram contra Roma na primeira revolta judaica. Em 70d. Tito destruiu Jerusalém e o segundo templo foi arrasado. O sistema sacerdotal, do qual Anás e Caifás eram pilares, foi eliminado para sempre. O próprio povo, já antes da revolta, demonstrava desprezo pelos sacerdotes. O Talmud babilônico critica severamente a família de Anás, dizendo que usavam sua posição para saquear os pobres. Disse: ai de mim por causa da casa de Ani, Anás,
ai de mim por causa de seus murmúrios. Ei, são sumos sacerdotes, seus filhos tesoureiros, seus genros supervisores do templo. E seus servos batem o povo com varas. Esse retrato revela o quanto os sumos sacerdotes da época haviam se corrompido. O povo via neles tiranos mais que líderes espirituais. A tragédia de Anás e Caifás começou com sua própria corrupção. O fim específico de Caifás, algumas tradições e achados arqueológicos trazem possíveis detalhes sobre a morte de Caifás. Em 1990, arqueólogos israelenses encontraram um ossuário com o nome José, filho de Caifás, possivelmente o próprio sumo sacerdote. Se for ele, isso sugere que Caifás morreu em Jerusalém e recebeu sepultamento honroso, algo que indica que ele sobreviveu à deposição, mas provavelmente viveu para ver o início do colapso da cidade e da ordem religiosa que ajudou a sustentar. Contudo, outras tradições cristãs apócrifas e relatos orais sugerem que Caifás teve um fim humilhante, abandonado pelo povo e rejeitado como traidor. Essas fontes, ainda que não canônicas, refletem a percepção negativa que ficou de sua figura. E Anás? Anás viveu mais que muitos de seus descendentes. A influência de sua família, no entanto, desapareceu com a destruição do templo. Há relatos não confirmados de que ele foi morto durante um levante em Jerusalém, linchado por judeus zelotes que o viam como traidor. Reflexão: poder, justiça e a tragédia dos homens que julgaram justo a ironia trágica da história de Anás e Caifás é evidente. Eles condenaram Jesus para manter a ordem, preservar a aliança com Roma e proteger a posição do templo, mas exatamente por isso, perderam tudo. A profecia de Jesus em Mateus 24 sobre a destruição do templo se cumpriu com precisão. Não ficou pedra sobre pedra. O sistema sacrificial desapareceu. A linhagem sacerdotal foi desmantelada. O templo, que deveria ser casa de oração, tornou-se ruínas. Anás e Caifás são retratos do que acontece quando líderes religiosos se afastam do propósito espiritual e se entregam à sede de poder. Sua tragédia não está apenas no fim físico, mas no julgamento histórico e moral que carregam até hoje. A história do fim trágico de Anás e Caifás é mais que um capítulo do Novo Testamento. É uma advertência eterna sobre o uso do poder, a justiça corrompida e as consequências da ambição espiritual disfarçada de religiosidade. Eles entraram para a história como homens que, com autoridade sacerdotal, entregaram o Filho de Deus à morte. Suas ações contribuíram para o evento que transformaria o mundo, a crucificação de Jesus Cristo. Mas também se tornaram exemplos do que acontece quando se escolhe manter o sistema em detrimento da verdade, quando se abraça o poder humano ao invés da revelação divina. Sua tragédia é o lembrete de que todo império construído sobre a mentira, mesmo os religiosos, está fadado à ruína. Estudo bíblico ou roteiro dramatizado. Deseja isso? O julgamento dos juízes, implicações espirituais. O papel de Anás e Caifás não pode ser entendido apenas em termos políticos ou históricos. Para os cristãos, há uma camada mais profunda nessa história: a responsabilidade espiritual de quem julgou o justo por excelência. Jesus foi julgado por homens que, paradoxalmente, conheciam a lei de Moisés e os profetas. Eles conheciam os textos que falavam do Messias, estavam em posição de reconhecê-lo, mas o rejeitaram. A cegueira deles não foi intelectual, mas espiritual. Tinham conhecimento, mas não discernimento. Tinham autoridade, mas não sabedoria. Anás, com sua longa influência, e Caifás, com sua autoridade no momento decisivo, representam um sistema religioso que havia se tornado inflexível, arrogante e corrupto. Quando confrontados com a verdade viva, escolheram mantê-la fora dos muros do templo. É por isso que o julgamento de Jesus também se torna um julgamento de Anás e Caifás diante da eternidade. Em Mateus 26:64, Jesus diz a Caifás: "Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." A declaração é poderosa. Jesus afirma estar acima deles, no trono de julgamento. Aqueles que julgavam seriam julgados. Caifás, homem de paz ou arquiteto da morte? Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos tentaram compreender as motivações de Caifás. Alguns o pintam como um pragmático. Ele não queria matar Jesus por ódio, mas para evitar uma revolta que custaria milhares de vidas. Nesse ponto de vista, Caifás teria agido como um estadista, sacrificando um homem para preservar a paz. Mas essa paz era falsa. Era baseada na supressão da verdade e na manipulação da lei.
O julgamento foi fraudulento, as testemunhas falsas, a sentença pré-determinada. Além disso, como sumo sacerdote, Caifás tinha a obrigação de representar Deus diante do povo, e falhou nisso. Ele não discerniu o Messias, não conduziu o povo à verdade, não exerceu misericórdia. Sua tentativa de manter o status quo destruiu o próprio sistema que buscava preservar. A casa de Anás, uma dinastia corrompida historicamente, Anás é visto como o arquiteto de uma espécie de máfia religiosa. O Talmud e os escritos de Flávio Joséfo descrevem a família de Anás como profundamente envolvida em corrupção. Cobravam preços exorbitantes no mercado do templo, manipulavam rituais e usavam sua posição para enriquecer às custas do povo. Jesus os confrontou diretamente ao expulsar os cambistas do templo. Ele tocou no coração do sistema que Anás havia erguido. Por isso, não é de se surpreender que Jesus fosse visto como ameaça. A destruição do templo no ano 70 não foi apenas uma tragédia arquitetônica. Foi o colapso de um sistema baseado na exploração, orgulho e autoritarismo. O que Anás construiu durante décadas, Roma destruiu em poucos meses. A história julga ao longo da história cristã. Anás e Caifás são lembrados como símbolos da hipocrisia religiosa. Ao lado de Judas Iscariotes e Herodes Antipas, estão entre os vilões mais conhecidos do Novo Testamento. Em peças de teatro, filmes, novelas bíblicas e sermões, Caifás é geralmente representado como frio, político, manipulador. Anás, como conselheiro maquiavélico por trás dos bastidores. Mesmo que haja nuances em suas personalidades históricas, o legado espiritual que deixaram é marcado pelo erro, pela resistência à verdade e pela traição do propósito sagrado de seus ofícios. O destino final deles permanece parcialmente envolto em mistério histórico. Mas o julgamento da posteridade foi definitivo. São lembrados como os homens que, diante do Messias, escolheram o poder. Lições contemporâneas. O espírito de Caifás ainda vive? Seria um erro ver Anás e Caifás apenas como figuras distantes no tempo. O espírito que os moveu ainda está presente nas instituições religiosas e nos corações humanos. Sempre que líderes usam a fé para obter poder pessoal, quando manipulam as escrituras para benefício próprio, ou quando sufocam um novo movimento de Deus por medo de perder o controle, o espírito de Caifás se manifesta. Quantas vezes Jesus continua sendo rejeitado, não pelos ímpios, mas pelos religiosos? Anás e Caifás são advertências vivas. Eles nos ensinam que não basta conhecer a lei, é preciso reconhecer a verdade viva. Que não basta ter um título, é preciso viver com humildade. Que o templo mais glorioso nada vale se o coração estiver corrompido. Epílogo. Silêncio e ruína. Não há relatos de discursos finais, cartas emocionadas ou arrependimentos públicos por parte de Anás e Caifás. O silêncio em torno do fim de suas vidas ecoa a ausência de arrependimento. Diferente de Pedro, que chorou amargamente e foi restaurado, ou mesmo de Pilatos, que demonstrou certo desconforto, Anás e Caifás parecem ter seguido suas vidas até o fim sem mudar. O ossuário atribuído a Caifás, achado no século XX, é um lembrete sombrio da transitoriedade do poder humano. Por mais que tenha assegurado o título mais sagrado da religião judaica, Caifás morreu como todos os homens, e não pôde levar nada do que construiu. Se os restos encontrados realmente forem dele, repousam como testemunha muda de um tempo de crise, corrupção e confronto entre luz e trevas. Considerações finais. A história do fim trágico de Anás e Caifás é, no fundo, um drama humano e espiritual. Mostra como mesmo os mais religiosos podem se afastar de Deus quando trocam a verdade pelo poder e a santidade pela conveniência. Mais que vilões, são espelhos. Neles podemos ver o que acontece quando a fé se torna ferramenta de dominação e o coração se fecha para a graça. Eles tiveram a chance de mudar a história. Estavam diante do próprio Cristo. Mas escolheram manter a aparência e proteger seus cargos, e com isso, condenaram o justo. Jesus, por outro lado, foi crucificado, mas ressuscitou, transformou o mundo e permanece vivo. Anás e Caifás, com todo o poder que possuíam, desapareceram nas páginas da história como exemplos de uma liderança que falhou no momento mais decisivo. Bibliografia e fontes. Bíblia Sagrada, Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Flávio Joséfo. Antiguidades Judaicas. Talmud Babilônico. William Barclay. Comentários do Novo Testamento. São as fontes. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe também, ok?